MS Dia Preview, informação até você. Nessa entrevista, eu falo com Ademar Silva Júnior, ele que é titular da pasta de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio da Prefeitura de Campo Grande. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, bom ter você aqui. E vamos falar dessa pasta aí, que é uma pasta que é o coração do desenvolvimento de Campo Grande. A cidade está deixando de ter esse jeitinho de interior, né, para ter uma vocação maior aqui no Centro-Oeste. Muita coisa acaba coincidindo para isso, né? Desde a rota, momento da cidade, vinda de pessoas de outros locais, como sempre aconteceu aqui, né? Mas também muito do planejamento, né? Que foi também o que trouxe o senhor para a pasta e a razão também pelo qual o senhor está na pasta hoje, né? A gente começar a pensar a cidade para o futuro, né? E pensar também a produção dessa cidade para o futuro, que por muito tempo foi um local, vamos botar um Eldorado para muita gente do país vir para cá e prosperar, né? Exatamente, né? A gente olhando o Campo Grande com essa questão da logística, com essa questão do desenvolvimento econômico, você está olhando uma cidade que é o motor econômico do estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso do Sul é um estado relativamente pequeno, poucas cidades, pouco populoso, e Campo Grande acaba recebendo aí o maior número de habitantes, né? Quase 40% de toda a população reside em Campo Grande. Isso faz dela uma particularidade, uma peculiaridade muito forte para o desenvolvimento econômico. E é dessa forma que a gente olha nesta gestão da prefeita Adriane, né, que nos convidou. É sempre um desafio você assumir uma pasta tão grande, tão multidisciplinar como essa num final de gestão. Mas era um projeto político, faço parte do grupo do Partido Progressista, ligado à senadora Tereza Cristina, e a gente veio para esse desafio, dar um olhar de desenvolvimento econômico para Campo Grande, para esta gestão, com foco no desenvolvimento de Campo Grande em todas essas áreas, e é importante a gente citar que, principalmente, serviços, comércio e agronegócio, né, é a grande riqueza, é o grande motor desta economia em Campo Grande. Eu tenho uma experiência relativamente grande na gestão pública, né? Já passei por N órgãos, tanto aqui no Mato Grosso do Sul, quanto em Brasília. Tive lá recente, agora no Ministério da Agricultura, quando a Tereza ainda ministra, nossa senadora hoje, atualmente senadora, mas naquela época ministra da República, né? Fui presidente da FamaSul por muitos anos aqui em Campo Grande, passei na gestão de André Pitinelli, Zeca do PT, e agora a gente está aqui, né, como um técnico para poder dar soluções aos problemas que ainda, né, e ainda bem que tem problema, né, porque uma cidade só cresce, só se desenvolve, só gera renda quando você consegue resolver aqueles gargalos do desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento ele é feito em etapas, né, em momentos. A pasta, ela até ajuda a fazer com que, para cada nova etapa, Campo Grande vá com prosperidade, com avanços, né, tudo mais. Nas novas etapas que se vislumbra, é natural que a gente comece a ver uma dependência menor do poder público para o desenvolvimento da cidade. Mas, no presente, isso é impossível de se ver. A maior empresa de Campo Grande é a própria prefeitura. Quem tem mais funcionários na cidade é a prefeitura de Campo Grande. Então, se não é a prefeitura de Campo Grande mexer com o mercado, provocar, criar situações, a cidade ela trava. Aconteceu, infelizmente, isso nessa última década, por fatores políticos, talvez um planejamento míope da pasta, né? A cidade travou, não olhou para o futuro. Se ela não olhou para o futuro, o mercado ficou pelo mercado, né? Claro que a gente tem essa visão liberal aí, que muita gente defende, que o mercado sozinho dá conta da coisa, mas numa cidade, no estágio econômico que está Campo Grande, é fundamental o poder público fazer esse papel também de fomento, de atualização, de convocar, conversar com os setores, né? E aí não é só a lei pela lei, você tem que ter a lei e o relacionamento, né? Uma pasta que ela precisou trocar de alguém, e o senhor sai de uma pasta fundamental, que é a pasta do trabalho, no governo do estado, para vir para a Cidagro. O que mais te motivou foi esse desafio? Exatamente. De trabalhar essa costura? Às vezes alguns amigos mais próximos me perguntam, né, mas você gosta, né, de encrenca, né? Isso é bom. Porque você falou uma coisa e eu concordo plenamente, né? Você tem um desafio enorme, todo gestor público tem esse desafio, e Campo Grande, volto a dizer, por ser esse grande motor da economia do Mato Grosso do Sul, o desafio ainda é maior.
Mas o poder público hoje não é só em Campo Grande, eu poderia dizer que em qualquer município ele precisa ser um braço para o desenvolvimento que apoie, né, e que não atrapalhe. Você não pode engessar, né, a economia, você não pode burocratizar o empresariado. O empresariado precisa de liberdade, ele precisa de desburocratização, ele precisa de espaço para gerar emprego e renda. Então, quanto menos o poder público interfere no processo de desenvolvimento, melhor para o empresariado. O que o poder público precisa e deve fazer é fazer as bases para esse desenvolvimento. Ou seja, legislações bem estruturadas. Tem a lei da liberdade econômica, né? Uma delas, que para mim era fundamental, só 3 capitais no Brasil não tinha essa lei. A gente pegou isso como uma meta, já fizemos a lei, trabalhei isso aí junto com a CDL, junto com a Associação Comercial, SEBRAE, órgãos da Prefeitura Municipal. Encaminhamos agora essa última semana para a Câmara de Vereadores, infelizmente, né, eles entraram em recesso, mas o presidente Carlão fez um compromisso conosco de que assim que retomar essa lei, com certeza, até pelo cunho, né, de apoio que ela dá a Campo Grande, ao desenvolvimento econômico de Campo Grande, ela vai ser facilmente aprovada na Câmara e a gente vai ter aí uma desburocratização significativa para empreendimentos de pequeno porte. E eu volto a dizer, Campo Grande precisa disso e você falou bem. Você tem uma grande empresa chamada Prefeitura Municipal que gera muito emprego, coloca salário todos os meses na mão desses funcionários e é óbvio, né? Todo cidadão que tem família, que tem, né, uma vontade de progredir, ele vai com seu dinheiro gastar no seu município. E aí você vai gerar crescimento. Nós também temos que organizar, e aí entra de novo o poder público, né, espaços onde esses empresários possam crescer. E aí entram os grandes polos industriais que a gente tem hoje. São 3 grandes polos estruturados, o Polo Norte, o Polo Oeste, né, e o Polo Sul, que a gente tem trabalhado fortemente para levar uma infraestrutura básica para esse polo, tanto para o empresariado investir, como também para aqueles funcionários, né? Eles precisam acessar. Você enfatiza muito essa questão de ter que lidar com problemas do passado, hoje em dia, né? Nessa retomada, claro que só lidar com o passado não dá, o futuro está sempre pressionando, né? Demandas, situações. Nesse trabalho com os polos, no que deu para perceber, de certa forma, um gargalo muito grande, de heranças aí, que foram, de certa forma, procrastinadas por quem veio antes, não personalizando, mas assim, é normal também uma gestão anterior ter outras prioridades, né? A questão é que Campo Grande está do jeito que está, porque ninguém pensou no futuro da cidade por muito tempo, né? E isso afastou muita gente daqui, né? Nunca bate 1 milhão de habitantes, porque tem gente indo embora. Não, é verdade completa o que você está dizendo. Eu não sou um gestor que gosta de olhar para o retrovisor, ou seja, para o passado. O passado é o passado, já aconteceu, não tem muito que a gente fazer para mudá-lo voltando atrás. O que a gente faz é olhar com a experiência que tem, né, os erros que foram cometidos e tentar corrigir na medida do possível. Agora, concordo plenamente que algumas gestões, né, no passado, elas tinham um olhar muito mais populista, vamos dizer assim, né? Esses políticos ou esses gestores, eles eram muito ligados à população e conheciam muito pouco do desenvolvimento econômico, né? Não tinha a visão empresarial, e isso é óbvio que faz com que este setor acabe sendo penalizado, e a gente viu isso, né? Eu vi um vazio significativo dentro desses polos, onde muitas áreas foram doadas, né? Mas não houve nenhum tipo de investimento. E aí o empresário que quer investir, que está pronto para crescer, que está pronto para colocar, né, o dinheiro ali para gerar emprego, gerar renda, gerar um produto para ser colocado no mercado, não encontra mais espaço físico para empreender. A gente está tentando dar uma reorganizada nisso, retomar algumas áreas que a gente percebeu que era pura especulação imobiliária, aquela pessoa que ganhou aquele benefício, não fez o investimento necessário, não cumpriu com os compromissos com o poder público. A gente está retomando essas áreas, atraindo novos empresários. É óbvio que num ano eleitoral a legislação não me engessa muito, ela não me permite fazer com que o PRODES, que é o nosso programa de desenvolvimento, que precisa ser modernizado, ele possa chegar
a sua finalização, que é o incentivo fiscal, a doação do terreno e o investimento desse empresário. Mas o que a gente fez a gente está se propondo a fazer nesse período, e é um período muito curto que a gente vai passar ali nessa gestão, é organizar, é deixar para qualquer gestor público, e eu espero que a população entenda isso, o empresariado entenda isso, que a nossa prefeita está fazendo um esforço grande, é deixar isto organizado, preparado para que qualquer gestor, né, que venha aí a partir de janeiro possa dar um outro salto. Campo Grande precisa disso, é uma cidade, como eu disse, que cresce sozinha praticamente, e o poder público tem esta função, desburocratizar, incentivar, né, e atrair novos investimentos para gerar renda e emprego para essa população. Agora, as conjunturas elas são, de certa forma, sumárias, né? Quando vira a página, cabe a uma cidade, a uma população, a governos adaptar-se ou enfrentar problemas de resistência. Onde eu quero chegar? O senhor veio do interior, né? Houve um tempo que tudo se concentrava muito em Campo Grande. E era fácil você tocar um negócio em Campo Grande. Era escolher um bom ponto, era ter um bom produto e chovia de gente na sua porta. Então o varejo aqui foi a gente teve aqui uma pujança muito grande, uma participação na economia essencial, né? E fez parte da história de Campo Grande nos anos 70, 80, 90, essa realidade. Quando a gente vira para essa última década anterior, que a internet começa a ter uma participação maior, esse varejo começa a ficar desafiado, porque ao mesmo tempo que você tinha que ir até São Paulo comprar uma mercadoria para vender aqui, e isso era novidade, agora daqui eu já consigo comprar a mercadoria em São Paulo, receber na minha casa, e aí corto o caminho com essas lojas e tudo mais que estavam aqui. Sem contar que tem também o comércio de bairro, né? Que durante a pandemia, questão de empreendedorismo, né? E até situações também das pessoas buscando uma nova renda, uma nova realidade, se capacitando, também desidratou bastante o centro de Campo Grande, que recebeu aí um programa enorme, né? O Reviva, de investimento e tudo mais. O que ficou bem claro é que é o seguinte, não tinha como outro player fazer gentrificação em Campo Grande que não fosse a prefeitura. A gente não tem ninguém na iniciativa privada que pudesse abraçar essa responsabilidade. A prefeitura foi lá e fez essa gentrificação. Mas só com a gentrificação da prefeitura, se o empresariado não fizer a parte dele, não tem como você transformar aquilo ali num shopping a céu aberto, né? E aí a gente tem uma ferida ali exposta, que vai ser muito utilizada politicamente, com muito professor de Deus explicando como tem que ser, como que não tem que ser, que a solução é essa e tal, sendo que a solução passa muito pelo aquilo que o senhor está acostumado a lidar, né? Aquele detalhezinho que chama pessoas, né? Você tem que conversar com cada um, ver qual que é o problema de cada um, encaminhar para o Sebrae, às vezes, uma capacitação, ajudar na linha de crédito. Então é tudo muito mais lento do que todo mundo imagina, né? E aí acaba estourando também lá na cidade, né? Que é lá também que é o local para reclamar sobre isso, né? É verdade, é verdade. O empresariado acaba sendo a cidade. Você estava falando e eu estava lembrando de alguns conselhos que o meu pai me dava, né? Ele disse que o melhor negócio no mundo é vender ideias, porque você não fica responsável por aplicá-las, né? Todo mundo, e quando vem num processo eleitoral, todo mundo traz grandes soluções fáceis, mas a aplicabilidade dessas soluções nem sempre são tão simples assim. E você tocou em pontos para mim que são cruciais, importantíssimos para Campo Grande, para o desenvolvimento de Campo Grande, o centro de Campo Grande, né, que é tão histórico. Eu hoje vi algumas fotos antigas de como é que era Campo Grande na década de 70, como é que foi Campo Grande na década de 80, participei disso, vim para Campo Grande em 86, então já estou aqui há um bom tempo, vim fazer faculdade, fiquei, né, e acabou virando a minha cidade de coração. E a gente sabe o quanto o mundo vem mudando, que essa globalização da qual você citou, trouxe o mundo para o nosso quintal, né? Isso dá uma transformação gigante, né? A separação entre culturas. O jovem hoje tem uma realidade completamente diferente da minha cultura, né? E dos meus pais e dos meus avós, então, né? São formas de consumo diferentes. Isso gera toda uma complexidade. Sistema bancário. Fazer todo mundo ir pro centro. Você falou um pouquinho disso e para mim assim, isso está alterando e vai alterar muito no futuro. Compras online, né? Hoje você compra produto da China, da Índia, de qualquer lugar do mundo, do Brasil todo, com uma facilidade enorme. Um clique,
né, no seu celular, não precisa nem de um computador mais. Né? Eu praticamente hoje não uso mais um computador, a gente faz tudo, né, no smartphone. Isso muda completamente a realidade quando você fala em desenvolvimento econômico ou mesmo geração de empregos em regiões centrais. Isso não é só para Campo Grande, o Brasil todo tem isso, né? Eu tenho visto isso em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aqueles grandes centros históricos se tornando um problema para a administração pública, né? Porque ali são estruturas mais antigas, mais obsoletas, que geram mais despesas e a gente tem que enfrentar isso, né? Uma das coisas que essa gestão colocou como prioridade é fazer o primeiro parque tecnológico de Campo Grande. E aí você abraça essas duas frentes. Primeira coisa, a gente tem que trazer esse parque para o centro da cidade, ou seja, é usar as estruturas físicas que estão ali paradas, obsoletas, se deteriorando, reformar espaços físicos, e a gente tem muitos ali. E conectar esse negócio ao momento. E trazer, exatamente, trazer a tecnologia, essa visão moderna, as universidades, os centros de pesquisa, os jovens, né, os empresários que querem fazer de Campo Grande também um polo tecnológico. A gente está fazendo isso, né? Tem um projeto que vai ser colocado aí pela prefeita Adriane Lopes de fazer um grande parque tecnológico naquela área central, ali perto do Belas Artes, um projeto arquitetônico muito bonito, onde a gente vai aproveitar tudo isso. Né, dar uma renovada no centro da cidade, trazer uma inovação também no aspecto de desenvolvimento econômico e reformar estruturas do passado que estavam lá, o que a gente chama de elefantes brancos. Para isso também a gente tem que olhar, né, como é que esse comércio, e você falou muito bem, está desenvolvendo quando a gente fala em geração de emprego. Eu tive na Funtrap, você adivinhou minha próxima lembrou pergunta. muito bem aí disso. Eu vou tocar numa ferida que eu toco faz tempo, mas aí uma hora eu vou parar de tocar, não é que a coisa arrumar. Tive a oportunidade de assessorar a pasta de emprego da Prefeitura de Campo Grande, estou na segunda passagem lá. E acompanhei esse boom das vagas. Né? Hoje realmente tem mais oferta de vagas, porque tanto a Funtrap quanto a Funsat melhorou o seu departamento de captação de vagas. Então melhorou o relacionamento com as empresas, você tem lá um núcleo de 300 empresas, 350 são parceiros. Esse parceiro bem estimulado, em vez de ele ofertar 5 vagas, ele oferta 10, ele oferta 15, ele vai passar o itinerante com você, então ele ajuda a dar uma dinamizada. É melhor que antes, é muito melhor que antes. Aí você tem do outro lado a taxa de visitação, quer dizer, a procura do trabalhador por essas vagas, que é o que deixa o empresário doido, porque ele está com 2.200 vagas, e essa vaga às vezes não preenche porque não tem a procura, né? Ou quando tem a procura, a gente entra em outro demônio para a administração pública, que se chama turnover. Pega o cara, ficar naquele PES que paga. Ele entra, meses depois ele volta e fica rotacionando ali dentro no comércio, acontece muito isso, no varejo, mas em outras áreas. E isso só vai parar com capacitação e com pactos de vínculo mais claros, mais definidos, que interferem diretamente no desenvolvimento da cidade. Como que a gente faz hoje em Campo Grande, ou dá para pensar até em nível estadual, uma política transversal, dessas pastas se conversarem, de ter um entendimento melhor, para poder vencer isso, porque do outro lado, por exemplo assim, esse empresário insatisfeito ele vai bater na porta do senhor, para reclamar, falar, pô, eu abro vaga aqui e não preenche, ou preenche eu tenho que soltar depois, ou tem que trazer gente de fora, né? E aí você precisa do investimento da capacitação. O Campo Grande tem melhorado muito nisso, o Estado também tem investido nisso, e é um processo que é muito difícil também você puxar aluno, né? Reter aluno e o cara entender muitas vezes que aquilo vai transformar a vida dele, né? Exatamente, você tocou em pontos extremamente sensíveis, né? A empregabilidade é algo que é fundamental para esse desenvolvimento econômico. Eu sempre falo que aquela analogia, o que vem primeiro, né? Se é a galinha ou se é o ovo. Com relação a emprego, né? Ou melhor, a empregado e patrão, a gente nunca sabe se é o salário que é ruim, o emprego que é ruim, ou o patrão, né, que não está dando as condições necessárias para esse funcionário. O que a gente viu na Funtrap, você colocou muito bem aqui, é que a gente precisa, né, fazer um trabalho muito mais interconectado. Né? Estado e município precisa, né, se abraçar para resolver. Em Campo Grande e no interior também. Principalmente, né, em Campo Grande. Mas todo o interior,
né, ele sofre da mesma questão. Ou seja, volto a dizer, nós temos um estado pouco populoso, começa por aí. São poucas pessoas, por incrível que pareça, a gente acha que a população de Campo Grande é muito grande, né? Mas se você olhar no universo Brasil, são cidades pequenas. Depois, a gente tem um desenvolvimento econômico, Mato Grosso do Sul está passando um momento econômico que é único, né? As empresas estão vindo, o mercado está crescendo, né? A rota bioceânica é uma promessa já dentro, né, da realidade da economia do Mato Grosso do Sul. Isso faz com que o empresariado se mova, se gere grandes oportunidades. Dou só aí, né, um exemplo disso, que é o papel e celulose, uma das maiores, dos maiores investimentos mundiais no mundo todo. Mato Grosso do Sul foi escolhido para ser o grande polo de industrialização desse setor de celulose. Isso gera, né, um volume de emprego muito grande. Se a gente olha para Campo Grande, serviços está bombando, porque ele acaba atendendo todo o estado. E aí você ainda tem outros problemas, como o excesso de assistência social, e aí a gente não tem que dizer que não tem que ter um assistencialismo, é fundamental, tem famílias necessitando, né, tem setores minoritários da sociedade que precisam ser apoiados pelo poder público, mas também existe uma política, às vezes, que não dá uma porta de saída. Isso faz com que as pessoas não queiram, né, buscar emprego. Senhor, porque a gente tem aqui, nessa região do Brasil, uma abundância que deixou muita gente na zona de conforto, né? Você tem um governo amigo, né, em várias escalas, tanto estadual quanto municipal. Você tem a chance do cara saber que se ele for na agência de emprego, vai estar a vaga esperando ele lá, para ele poder escolher. E, ao mesmo tempo, talvez uma ambição menor de crescimento, né? Que as pessoas poderem também despertar uma nova mentalidade, que aí só com novas empresas, com gente de fora, com competitividade, a gente vai cutucar isso, né? Exatamente, né? O brasileiro tem uma cultura um pouco mais tranquila, diferente de outros países, principalmente países asiáticos. Por que a China cresce tanto, né? O chinês, ele tem a cultura do trabalho. No Brasil, nem tanto, né? Não que as pessoas não gostem de trabalhar, não é isso, mas ela ainda não tem aquela cultura toda, ela se acomoda ali com um salário ou dois, ou algum tipo de assistência social, a família, né, a mulher, o marido, faz bico, né? O Brasil tem muito essa coisa do serviço temporário, né? Eu vou lá, faço uma diária aqui, uma diária ali, acaba no final do mês eu tendo uma receita melhor ou maior do que um salário. Ele não vai ter todos os benefícios trabalhistas, mas ele acaba tendo uma receita melhor. Isso faz com que ele não vá para o emprego formal. Outra coisa que a gente enfrenta em Campo Grande, quando eu estava lá na Funtrab e agora, né, falei muito lá na Funsat sobre isso, a gente precisa fazer um levantamento muito profundo vamos dizer, desses problemas. Por que a gente abre 2, 3 mil vagas diariamente e não consegue preencher? Uma das coisas que eu percebi com muita facilidade é que Campo Grande são várias cidades dentro de uma grande cidade, né? Você tem a Moreninha, você tem o Aerorancho, você tem vários bairros populosos e distantes. Então, às vezes, você abre uma empresa lá na saída de Três Lagoas, mas você está morando lá na saída de Terenos. Para fazer com que você busque aquela vaga ou que vá trabalhar naquela empresa, são 2, 3 ônibus, né? Nosso transporte público não está aquela coisa, precisa melhorar e muito, demora, é caro e ele acaba desistindo de ocupar essa vaga. Então a gente tem que fazer um trabalho também muito mais regionalizado, né? As fundações de trabalho, as empresas que buscam, né, ajudar o empresariado nesse sentido, tem que ir para dentro dos bairros. Hoje isso também reflete no comércio e no desenvolvimento. A empresa tem que ser local, a empresa tem que ser a empresa do bairro, o comércio tem que ser o comércio do bairro e o empregado ele vai buscar, né, viver a sua vida naquele entorno do bairro. Eu tive essa semana lá na Secretaria de Obras, estava esperando o secretário e conversando com a secretária, eu falei, olha, e falando exatamente, tentando fazer uma pequena pesquisa pessoal, como é que as pessoas se locomovem em Campo Grande. Falei, a senhora foi ao centro da cidade alguma vez esse ano? Falou, esse ano eu não fui nenhuma vez, eu moro aqui do lado, né, meu bairro aqui do lado, eu tenho uma casa aqui e tem tudo aqui, né? E ela foi me falando isso, o mercado aqui é bom, faço compras aqui. Falei, mas e para passear? Ele falou, hoje com a internet, né, o Netflix, eu acabo ficando em casa no final de semana com os filhos. Então, assim, houve uma mudança cultural, nós precisamos entender isso e precisamos achar projetos de desenvolvimento
né, que adequem a essa nova realidade. Só assim Campo Grande vai continuar crescendo, né, vai continuar sendo esse motor de alavancagem do Mato Grosso do Sul. O senhor falou muito bem na questão de quando o governo não atrapalha, já faz muita coisa. Essa é uma verdade histórica. Bastante, né? Tem um segmento da economia fundamental, motor do Brasil, que ele está vinculado à sua pasta, que é o agronegócio, que hoje tem um protagonismo nessa pasta muito maior do que teve no passado, né? E que é um setor que anda por si só, mas que é bom ser acompanhado e estimulado. Como tem sido também ampliar essa relação com os produtores rurais e ajudá-los em situações assim, desde estrutura, né, que também é sempre aquela questão das estradas vicinais e condições e tudo mais, há também acesso a promover Campo Grande como um dos grandes polos de agricultura, de pecuária do Mato Grosso do Sul, porque na verdade Campo Grande está entre os 10 mais, né? Apesar de ser a capital, você saindo daquela parte urbana, você tem uma outra Campo Grande que produz, né? E que ainda pode produzir ainda mais, né? Para não precisar vir com tanta coisa de fora. Né? Exatamente. Eu falo o seguinte, essa é uma área que eu conheço bem. Campo Grande é uma terra das oportunidades. A gente fala muito isso e é uma realidade. E eu diria que dentro de todas essas oportunidades, o agro é a que mais tem, né, as oportunidades aí batendo a sua porta. O agronegócio de Campo Grande tem uma vantagem estratégica e logística que é fantástica, que poucos municípios dentro do Mato Grosso do Sul possam ter. Talvez aqueles municípios da Costa Leste, por estar ali, né, muito próximo ao estado de São Paulo, que é um grande centro consumidor, ainda possa ter uma vantagem. Mas, olhando isso, o que eu digo? Primeiro, vamos pensar no pequeno agronegócio, né, a agricultura familiar. Nós somos 24 comunidades hoje, 17 assentamentos aí já bastante avançados no seu desenvolvimento, 2 escolas agrícolas, né, que dá orientação, assistência técnica, todos os órgãos de pesquisa e de capacitação estão em Campo Grande, ou seja, você tem uma Agraera, uma Embrapa, um Senar, um Sebrae, é tudo dentro de Campo Grande. Então isso dá uma facilidade, né, a esse agricultor, a esse produtor rural, a esse pecuarista, de buscar tecnologia, capacitação, conhecimento, sem dizer que para o pequeno, né, você tem um centro consumidor fantástico. Né, você tem quase 1 milhão de habitantes de bocas para alimentar. A gente está fazendo um programa, dia 23 agora, eu convido a todos aqueles que são interessados nisso, nós estamos fazendo uma parceria, Parque Tecnológico, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lançando um app que a gente está chamando de Mercado Solidário. A gente está falando de tecnologia, está falando de mudança conceitual, e o que a gente está fazendo lá? Um aplicativo simples, gratuito, aonde, né, qualquer pequeno produtor, médio produtor, grande produtor pode ter, né, no seu celular ofertando os seus produtos. Do outro lado, qualquer um de nós, a comunidade, a sociedade, eu, você, quero comer um ovo caipira, uma verdura, né, alguma coisa que vem direto do campo, basta entrar naquele aplicativo, verificar quem está vendendo aqui no Cinturão Verde de Campo Grande. Um iFood saudável. Exatamente. E mais bacana que isso, né, é que eu estou dizendo, para os mercados, né, vamos pensar em feira livre, vamos pensar no Mercadão, vamos pensar nos restaurantes, ele pode acessar num aplicativo rapidamente quem está produzindo o que aqui no Cinturão Verde de Campo Grande. Isso vai dar para mim assim uma revolução na estratégia comercial entre quem produz e quem vende. Porque para o pequeno não é fácil vender. Ele é muito bom na produção, ele é um trabalhador que não tem tempo, não tem dia, não tem hora, ele sabe produzir. Mas quando ele tem que levar uma pequena produção, seja de mandioca, de arroz, de milho, de feijão, para colocar no mercado, é um pouquinho mais difícil. A logística prejudica, ele não acha o mercado específico. Né? Agora, como você colocou aí, com um iFood desse, ou com um aplicativo que facilita isso, eu acredito que a gente vai dar uma solução enorme. E como eu disse, o Mato Grosso do Sul, né, que é um estado eminentemente agro, Campo Grande pode se aproveitar de todos os segmentos que estão vindo. Temos grandes investimentos, a Cooperativa Alar está fazendo um grande investimento em Campo Grande de armazenagem e processamento de soja. Ontem ainda recebi um empresário que vai transformar derivados de soja, né, em ração, tanto para animal quanto para humano, uma tecnologia extremamente moderna e que está já se instalando no Polo Oeste aí nos próximos meses com essa tecnologia. A gente está falando aqui de papel e celulose, está aqui do lado,
né? Ribas do Rio Pardo não tem como crescer a sua área de produção se não avançar para o município de Campo Grande. Então, Campo Grande vai ter a oportunidade também de pegar, né, essa produção de eucalipto, a questão do milho, soja que vem ali, você pega Bandeirantes, você pega Sidrolândia, vai crescer também para dentro do município de Campo Grande. Ou seja, Campo Grande tem essa oportunidade de, inclusive, ter cidades satélites que acabam, né, transformando o nosso entorno num agro muito pujante. Campo Grande, por muito tempo, espelhou sempre coisas de São Paulo, né? E lá você tem forte o turismo de negócios. O turismo já fez parte da pasta que o senhor administra hoje, depois passou a estar em outra parte da gestão pública em Campo Grande. Campo Grande tem um leito de hotel, uma quantidade grande, boa qualidade aí de oferta de atrações e tudo mais, mas ainda não avançou isso. Talvez faltaria um centro, um espaço próprio para isso, né? Como também o senhor tem acolhido essa questão? Queria saber até se conversa com isso com empresários de fora, se eles falam dessa necessidade, porque essas feiras também elas acabam, às vezes, num evento movimentando algo que é muito mais forte do que o empreendimento no mês inteiro, né? Muda a realidade da cidade. Você falou uma coisa que para mim é fundamental. Campo Grande tem, né, essa atratividade do turismo de negócio, mas esse turista, quando vem aqui a negócio, ele também quer passear. Ele quer conhecer o que aquela cidade, o que aquele município tem de atrativos, né? Todo mundo gosta de sair um pouquinho para descansar. E aí a gente tem um entorno em Campo Grande que eu coloco assim, tenho conversado isso com o nosso secretário de turismo e concordo com você, né? Que ele não fique bravo comigo, mas eu entendo que a gente precisa sempre agregar, né? As secretarias precisam ser maiores, né, e em número menores para que você possa ter essa inter-relação entre elas, né? Eu falava agora com um grupo de agricultores, pequenos agricultores aqui do entorno de Campo Grande, eles me diziam: Adhemar, o pessoal gosta muito de andar de bicicleta, a gente está fazendo lá uma rota de fruticultura para o pessoal do pedal, ou seja, né, a turma sai de Campo Grande, vai pedalar e passa, né, numa produção de uva para colher, para comprar, de laranja, de polcã, de goiaba, porque esse entorno de Campo Grande tem essa também potencialidade da fruticultura, né? Então você junta duas coisas, aí vai naquela propriedade, ele pode almoçar, pode visitar uma cachoeira, né, pode tomar um banho de rio. Por mais que a gente esteja, né, num estado que é eminentemente agro, todo mundo, num sábado, domingo, se puder, quer ir para o sítio, quer ir para a beira de um lago, quer comer uma comida caseira. Ainda tem esse privilégio. É muito bom isso, eu vejo que isso é uma demanda muito forte, mas que a gente precisa organizar e trazer, né, apresentando isso como mais uma potencialidade para Campo Grande. E vender esse estilo do sul-mato-grossense de viver, né? Exato. Que vem de fora, né? E é uma coisa que você falou muito, que a gente copia as coisas boas, e não sou contra isso, dos grandes centros, e São Paulo é um deles. Mas inverter isso também é muito bacana. Eu lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, né, tereré não existia. Depois passei um período no Rio Grande do Sul, só tinha o chimarrão. Hoje, se eu for no Rio de Janeiro, na praia, e se eu for no Rio Grande do Sul, nós vamos ter lá o tereré gelado, né, como uma cultura que acabou se tornando sul-mato-grossense, né? A gente vê isso crescer. Isso pode crescer de todas as formas possíveis, também exportando a nossa cultura. Eu entrevistei aqui um empresário de uma loja exclusiva de tereré, né? E hoje 30% das vendas dele é para fora. Tá para fora. É para fora. Aí é engraçado que o perfil das vendas para fora são as ervas saborizadas. E aqui não, a erva mais tradicional. Então eu falei assim, então quer dizer que o seu estoque saborizado praticamente você já prepara para exportação. Imagina a hora que o mundo conheceu o tereré então, né? Engraçado isso, né? Interessante. Muito bom. Como o senhor falou, está tudo integrado. Está, né? Não Tudo é integrado, só a gestão local. Pública precisa entender isso, e aí vem o papel do gestor, que tem uma visão holística, né? E eu sempre falo que as mulheres têm essa capacidade de olhar e conseguir juntar tudo com muito mais facilidade do que nós, os homens. A gente tem uma visão muito pontual, né? E eu acho que a Adriane tem feito isso, a nossa prefeita tem dado um olhar onde ela consegue conectar todas essas secretarias nas suas interrelacionalidades, né? Ou seja, o turismo, a cultura, o agronegócio,
né, o desenvolvimento econômico, o emprego, a assistência social, ou seja, está tudo, né, a tecnologia, está tudo junto. Né? O que a gente precisa é trabalhar para o cidadão de Campo Grande, para o cidadão sul-mato-grossense. É essa a nossa função como gestor público. Perfeito, muito obrigado. Eu que te agradeço. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram, no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.